Bom, iniciando aqui então no servidor, eu vou logar aqui como root e vou instalar alguns serviços aqui para a gente fazer o teste. Inicialmente eu vou instalar aqui o SSH, o OpenSSH. Pronto, instalado. Neste momento vou atualizar aqui os repositórios, era para eu ter feito isso antes inclusive, e vou instalar aqui o VS-FTPD, que nada mais é do que um servidor de FTP. Vou iniciá-lo e preciso também habilitá-lo. Pronto, serviço em execução. Agora eu preciso configurar um arquivo que está localizado na pasta etc. Antes disso, vou fazer o backup do arquivo original, renomear para .bkp. E agora sim, vou editar o arquivo de configuração. Nesse arquivo eu vou fazer algumas alterações para permitir leitura e escrita em arquivos, além de permitir conexões criptografadas e externas. Pronto, depois de instalado, vou habilitar as portas 20 e 21 TCP no firewall. E agora vou instalar aqui o MySQL. Então vou fazer a importação aqui do repositório. Vou pedir para instalar as dependências. Aqui agora eu configuro alguns parâmetros como versão do MySQL. Atualizo os repositórios e agora sim vou instalar o pacote SQL Server. Aqui ele pede senha do root para poder prosseguir com a instalação. E neste momento vou permitir aqui a porta do MySQL no firewall, que é a 3306. Após isso, vou logar no MySQL e vou criar um usuário chamado usuário com todas as permissões de acesso, inclusive acesso externo. Por último, vou alterar aqui um arquivo do MySQL que irá permitir acesso do MySQL em outros computadores que não seja somente o localhost e reiniciar o serviço. Agora no computador cliente, vou logar como root e vou instalar o Hydra. Hydra instalado, vou criar o meu dicionário de senhas. Então criei um arquivo aqui chamado senhas.txt e vou inserir algumas senhas que normalmente são utilizadas. Esses dicionários eles podem ser criados manualmente ou baixados na internet. Vou salvar o arquivo, manter o nome senhas.txt. E agora eu vou criar o meu dicionário de usuários, no arquivo chamado usuários.txt. Aqui novamente vou colocar alguns nomes de usuários que são normalmente utilizados em logins de sistema. Vou salvar o arquivo, mantendo o nome usuários.txt, limpar o terminal e podemos partir para a primeira tentativa de descobrir a senha. Então os comandos sempre começam com Hydra. Eu coloco "-l" maiúsculo e especifico o meu dicionário de usuários, "-p" maiúsculo especifico o meu dicionário de senhas, em seguida o IP do alvo e o protocolo, que no caso é SSH.
Ele já está fazendo a tentativa de conexão e já encontrou ali na linha verde, o usuário é o login e o usuário também é a senha. Agora vamos fazer uma tentativa de descobrir a senha do servidor FTP. Então novamente Hydra. Eu posso colocar aqui o "-L" maiúsculo e especificar meus usuários, ou L minúsculo e especificar um nome de usuário que eu digitar, no caso aqui admin. A gente vai ver que dá erro, pois o usuário FTP não é admin. "-P" maiúsculo, dicionário de senhas, IP do alvo e protocolo serviço, que é o FTP. Então ele já colocou ali que não encontrou nenhuma senha válida. Então eu vou mudar aqui, retirar o usuário digitado e botar ele para buscar do meu dicionário de usuários. Então L maiúsculo, usuários.txt. E como podemos observar, acabou de encontrar ali login usuário e senha usuário. Agora vamos fazer a tentativa de encontrar aqui a senha do servidor MySQL. Então os comandos sempre começam com Hydra. Posso colocar aqui o "-L" maiúsculo e especificar novamente o meu dicionário de usuários. "-P" maiúsculo, dicionário de senhas, IP do alvo e, por último, serviço, que no caso é o MySQL. Bom, ele deu um warning ali porque ele detectou uma sessão anterior, que foi uns testes que eu estava fazendo e não finalizei. Então eu vou repetir o comando aqui com o parâmetro "-I" maiúsculo para ele ignorar essa sessão. E como podemos ver, ele já encontrou ali a senha é usuário, o login também é usuário do nosso servidor MySQL. Todos os ataques às senhas que eu fiz até agora foi utilizando o dicionário de palavras. Agora eu vou fazer um ataque utilizando força bruta. Então vou voltar aqui no servidor Debian e vou criar um usuário e vou chamá-lo de teste. Vou definir uma senha para ele. E vou colocar a senha 123 para facilitar o ataque de força bruta. E vou reiniciar o servidor. Voltando no cliente, vou iniciar aqui o Hydra e ao invés de colocar o "-L" maiúsculo e especificar meu dicionário, eu vou colocar L minúsculo e colocar diretamente o nome do meu usuário, que é teste. Isso porque o ataque de força bruta é muito demorado e ele tentaria milhões de senhas para cada usuário. Antes eu colocava "-P" maiúsculo e especificava meu arquivo com as senhas, ou colocava "-P" minúsculo e digitava a senha. Dessa vez eu vou utilizar "-X" e vou montar o meu comando de força bruta. Primeiro eu digito a quantidade mínima de dígitos da senha, que no caso é 3. 2 pontos e a quantidade máxima de caracteres. Por último, eu coloco o tipo de caracteres da minha senha. Se eu colocar a letra A minúscula, ele vai procurar somente senhas de A a Z minúsculas. Se eu colocar A maiúsculas, é a mesma coisa, só que com letras maiúsculas. Se eu colocar o número 1, ele vai tentar senha só de números. Eu posso fazer combinações também. Então se eu colocar A minúsculo com o número 1, ele vai procurar de A a Z e números de 0 a 9. Se eu colocar A maiúsculo, ele vai fazer a mesma coisa, só que com letras maiúsculas. Mas no exemplo aqui eu vou colocar apenas o número 1, pois eu sei que a senha é 123. Em seguida, IP do alvo, protocolo que é o SSH, e vou utilizar aqui o parâmetro "-F, para a primeira senha que ele encontrar, ele parar. Um outro parâmetro que eu posso utilizar é o V maiúsculo. Isso me permite ver qual senha que ele está tentando. Como eu coloquei números, ele começa de 000 e vai incrementando 1 até descobrir a senha. Neste momento, descobriu a senha, usuário teste e a senha 123. Conclusões. O ataque à senha utilizando dicionários normalmente é eficiente, porém seu sucesso pode depender do idioma do dicionário. Se a senha de um sistema for Gustavo, por exemplo, e o dicionário consultado estiver em inglês, dificilmente a senha estará nesse dicionário, e a combinação de usuário e senha pode não ser encontrada. Já no ataque utilizando o método força bruta, o sucesso da combinação é garantido, porém, normalmente é um processo muito demorado, podendo levar semanas, meses ou, em caso de senhas fortes, até milhares de anos. A solução para evitar esses ataques é definindo senhas fortes. Uma senha forte normalmente tem mais de 8 caracteres e utiliza combinações de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais como pontuação, além de, obviamente, não estar presente em nenhum dicionário de nenhuma língua.